Fim de jogo, Internacional e Corinthians 2-2, né? Ficam no empate aí, quase que eu acertei, falei que ia ser 1-1, né? Mas Corinthians consegue um pontinho importante fora de casa e se mantém líder do Campeonato Brasileiro. Olá, para você que não me conhece, eu me chamo Thaís e bora fazer um pós-jogo aqui rapidinho. Vamos comentar um pouco o que foi essa partida do Corinthians, depois a gente fala com mais detalhes em live, beleza? Bom, Corinthians, né, vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio em busca ali de se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Obviamente que a gente almeja a vitória, né, mas eu como torcedora imaginei que a proposta de jogo, se o Corinthians chegasse ali e empatasse, seria um bom resultado pra gente, até porque, né, empatar fora de casa não é algo ruim, né, ainda mais contra uma equipe do Internacional, que é uma equipe que, querendo ou não, uma equipe grande e que vai dar trabalho aí jogando na sua casa, né, não tem como, né. A gente não teve o Gabriel em campo, né, pra gente ter aquela a possível lei do ex, né, teve o Juliano do nosso lado, mas que entrou lá praticamente no finalzinho do segundo tempo, né, mas tivemos o Mano Menezes ali no comando do Internacional, né, e a gente teve um momento da partida que nitidamente quando o Inter tava ganhando de 2-1, né, tava ganhando, dava pra gente ver aquele esquema lá, Mano Menezes com 2 linhas de 4 ali defendendo, né, mas enfim, e era até difícil, né, o Corinthians conseguir passar essa defesa do Inter, mas teve alguém que foi inteligentíssimo demais. Porém, vamos voltar um pouquinho pra gente falar do que foi o primeiro tempo, né? Um primeiro tempo horrível para o Corinthians. Internacional mereceu sair ganhando no primeiro tempo. Por quê? A gente viu um Corinthians totalmente bagunçado, principalmente a defesa, né? E ali eu falo tanto de Gil, de Raul, Rafael Ramos, Bruno Melo. Para mim o Bruno Melo não fez uma boa partida. Aliás, para mim ninguém ali fez uma boa partida no primeiro tempo, né? O Rafael Ramos não estava jogando bem, né? Toda hora tomando bola nas costas ali. Quando a gente acha que o Rafael é aquele cara que, beleza, quando o Fagner for a ausência, a gente tem um lateral ali que ele pode dar conta por recado, né? Aí ele vai bem um jogo, outro jogo ele vai mal, mas eu ainda acho ele um bom jogador. E teve um assunto, né, extremamente sério em relação a Rafael Ramos, mas eu vou falar um pouquinho mais pro final do vídeo, beleza? Então vamos lá, seguindo aqui, o William apagado, o Renato Augusto também apagado, cara, ninguém de fato, né, estava bem no segundo tempo, tanto que o Inter vai lá e faz o gol, cara, e eu cantei a jogada, cara, tipo, o Edenilson, né, desculpa, ele vem do meio de campo sozinho, cara, sozinho correndo o campo todo e ninguém na marcação em cima dele, né? E ele participa da jogada, cara. E aí tem o cruzamento do Inter, ele tenta dar aquela de letra ali, mas a bola acaba sobrando, né? E o jogador do Inter vai lá e faz o gol, 1-0, né? O Inter melhor da partida. E aí o Corinthians, no primeiro tempo ainda, a gente consegue empatar numa bola parada, mas antes teve uma jogada do Roger Guedes, né, cara? Cara, mano, Roger Guedes saiu ali na frente com um passe, que passe do Renato Augusto. Cara, é incrível, né? O Renato Augusto, mesmo quando ele tá sumido da partida, a gente pode esperar alguma coisinha dele em algum momento. E esse foi o momento do Renato Augusto no primeiro tempo. O passe milimétrico que ele dá pro Roger Guedes. Roger Guedes entende também, né? E consegue a bola, só que na hora que ele vai dar tipo aquela cavadinha no goleiro do Inter, o goleiro faz uma defesaça ali e a bola vai para escanteio, e aí que gera o gol do Corinthians, né? Cobrança de escanteio, aquela bola que aí, né, continuando sobre o Roger Guedes, cara, no escanteio ali, que houve aquela muvuca, a bola ela tava quase saindo, acho que foi o Gil, né, que deu uma cabeçada ali, a bola tava quase indo pra linha de fundo ali, ia ser tiro de meta, só que o Roger Guedes não desiste da jogada, ele dá meio que, não foi uma bicicleta, né? Foi meio que um voleio ali justamente para não deixar a bola sair, jogar para dentro da área de novo, né? Então ele se mostrou esforçado, né, nesse sentido de não desistir da jogada. E aí a bola sobra ali no meio, aquela confusão e tudo mais, e o Raul, esperto, consegue dar aquele chutinho, aquele totozinho e bola na rede, 1-1, Coringão e Internacional, né? Quando o Corinthians começa a melhorar um pouquinho, né, no primeiro tempo, a gente sofre o segundo gol do Internacional, cara. Inacreditável, mano. Inacreditável. E aí, a gente vai pro intervalo, né? Na minha opinião, quando a gente tava 1-1, eu falei assim, cara, se o Corinthians conseguir levar esse 1-1 pro intervalo, né?
tá de bom tamanho. Mas a gente acaba indo perdendo por 2-1. E aí, cara, aquele momento que quando eu penso assim, meu, o Vitor Pereira vai ter que mudar e não só uma peça, vai ter que mudar bastante. E aí quando volta pro segundo tempo, a gente vê que ele só tirou o Roger Guedes e colocou o Jô. Aí você pensa, mano, é agora que eu vou criticar o Vitor Pereira, né? Só que, cara, o Corinthians volta com outra postura pro segundo tempo, né? Ou seja, cara, cada vez que a gente quer achar algum motivo, né, para querer discordar do Vitor Pereira, mas não tem como, cara. O cara, ele entende mesmo de futebol, né? E não é nem passando pano aqui, mas eu não sei o que aconteceu no vestiário, mas pela postura do time, com certeza dá pra gente falar assim que o Vitor Pereira foi no psicológico dos jogadores, né? Que não sei se deu aquela bronca ou se motivou, o que ele faz, né? Mas a gente vê a postura do time diferente, a gente vê o Raul e o Gil muito melhor no segundo tempo, até o Bruno Melo também. A gente vê o William passando a jogar bola, o Renato Augusto mais livre também, o próprio Mantuan, né? O Duqueiroz e o Michael. O Michael, na minha opinião, o Michael não fez uma boa partida, tá? Acho que ele ficou um pouquinho apagado daquele Michael que a gente vem vendo nos últimos jogos, né? E aí os jogadores têm uma melhora pro segundo tempo e o Jô, cara, né? Tem o que falar do Jô aqui, né? E eu assumo mesmo que fui uma crítica do Jô. Eu fiz vídeo pedindo pro Jô sair do Corinthians porque eu não aguentava mais, né? O Jô indo em balada, o Jô estando nem aí pro Corinthians, né? E tudo mais, desdenhando praticamente do clube. Só que tem um cara chamado Vitor Pereira que não sei o que ele fez, mas colocou na cabeça do Jô que ele pode ser importante. E o Jô, visivelmente mais magro, né? O próprio Vitor Pereira falou que o Jô emagreceu. Como que o Jô hoje né? Como que eu falo, Jô, me perdoe, cara, me perdoe, porque hoje eu consigo ver o Jô como uma peça importante. Isso significa que a gente não precisaria de um tal centroavante ali? Não, eu acho que ainda a gente precisa. Aliás, vários clubes no Brasil precisam, né? Mas, cara, a gente ter um Jô, né, em forma, da forma que ele tá jogando hoje, a gente já não fica com aquela tanta necessidade, porque aí a gente tem o próprio Roger Guedes, tem o próprio Júnior Moraes, né, e o Jô, que é aquele centroavantão mesmo, aquele pivô, e como ele tá fazendo a diferença, né, cara, como ele pode ser importante em alguns jogos do Corinthians no decorrer da temporada. E aí tem que tirar o chapéu aqui para a jogada do Mantuan. Como eu disse, né? O Mano Menezes, o Internacional ganhando de 2-1. Aí o Mano, ele faz aquelas duas linhas de 4 defensivamente e fica praticamente difícil do Corinthians infiltrar ali. Só que o menino Mantuan inteligentíssimo, né? Ele dá aquela, não sei se é cavadinha, o que é que a gente pode falar que ele fez ali, não sei os termos exatos, mas ele dá aquele toquinho assim embaixo da bola, ela sobe, passando o paredão ali, o paredão do Internacional, e o Jô, esperto, né, se infiltra e faz aquela jogada, tira do goleiro e dá aquele totozinho na bola e gol, meus amigos, gol, Corinthians e Internacional 2-2. E, enfim, né, ainda continuando falando da partida, acho que esse ponto é extremamente importante para o Corinthians, né, jogando fora de casa, conseguir um pontinho, né, tava chovendo e tudo mais, o campo um pouco escorregadio, mas não acho que o campo em si é uma desculpa para falar. O Internacional foi melhor o primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians cresceu, estava melhor, né? Só que até acho que uns 20 minutos, 25 minutos. Cara, desculpa, não sei exatamente o lance lá que ocorreu com o Rafael Ramos, que depois dali, né? Depois daquela parada toda, aí o time do Corinthians abaixou o nível, né? Acho que meio que ficou satisfeito ali com o empate. Se não tivesse acontecido tudo aquilo, eu acho que a gente tinha grande chance de tentar uma virada, né? Tentar vencer a partida. E eu acho que essa era até a ideia do Vitor Pereira, porque o Corinthians estava bem na partida, cara. Mas aí, né? Falando agora sobre o ocorrido ali com o Rafael Ramos, né? Cara, de novo, um assunto extremamente delicado e a gente tem que falar aqui. Primeiro, eu não vou julgar o Rafael Ramos, não vou julgá-lo ainda, da mesma forma que eu tinha feito um vídeo quando eu falei do Robson Bambu, né, e não sei se vocês já viram aí o que tá acontecendo em relação ao Robson Bambu, né, que parece que não foi aquilo mesmo e tal, mas vamos esperar ainda pra ver. Eu sempre falo, gente, cara, esse negócio de acusar, né,
fulano de estupro, de racismo, disso, aquilo. É muito perigoso, da mesma forma de quem fez, né, de quem cometeu esse ato, que é uma coisa que cara, não tem desculpa, né? Se nas imagens que mostrou ali, eles mostraram replay e tudo mais o tempo todo, obviamente que eu não sou expert em nada, né? Mas na própria Premiere ali, eles estavam tentando e eles mesmos não conseguiram pegar nada. Eles não conseguiram pegar nada ali do Rafael Ramos falando. Obviamente que com certeza vai surgir outras imagens e tudo mais, a gente vai poder analisar. Mas como o jogo terminou agora, eu estou falando sobre o que aconteceu durante a partida, tá? Sem ter outras imagens, nem nada do tipo. Vamos ver o que vai acontecer durante a semana pra gente ter noção de fato. Assim, eu não quero acreditar que o Rafael Ramos tenha feito isso, né? E o porquê que eu falo isso? Eu não quero acreditar por conta de o Corinthians jogou contra o Boca Juniors em casa e a gente teve essa atrocidade daquele torcedor, né, do Boca Juniors, vamos dizer assim, racista, aquele ali foi um racista mesmo, imitando um macaco para a torcida do Corinthians e tudo mais. O cara foi preso e foi solto por conta de 3 mil reais, né? E voltou a cometer não cometeu não, né? Ele não cometeu ato racista, ele foi racista, né? Compartilhou nos stories e tudo mais. A gente viu isso contra o Fortaleza, também na Libertadores, contra o Flamengo também, contra inúmeras equipes na Libertadores, né, gente? É uma coisa que tá ficando frequente. E aí, é o que eu falo, eu não quero acreditar nisso, porque como que pode, né, o Rafael Ramos, tipo, se ele fez isso, pelo amor de Deus, né, Rafael? Você tá num clube onde a gente tem a hashtag Respeito às Minas, a gente é contra o racismo, não só o clube, tá, gente? Não é só o Corinthians, tem que ser tudo, no geral, cara. Não tem espaço para preconceito, não tem, né? A gente teve o Danilo Avelar, que cometeu um ato racista, sequer mais vestiu a camisa do Corinthians, né? Então, a minha opinião em relação a isso, se for comprovado, se tiver imagens de que o Rafael Ramos de fato cometeu esse ato racista, e aí tchau, né, meu amigo? Não veste mais a camisa do Corinthians e é isso, né? Mas eu esperei um pouquinho ali o fim da partida para ver se ia ter alguma fala de algum jogador. O Edenilson, né, que até então é o que acusou, ele não quis falar nada do tipo, e nenhum jogador do Internacional, na verdade, né? E do Corinthians, quem foi o jogador que falou foi o Jô. E aí o Jô, ele fala o seguinte, que ele é perguntado sobre isso, ele fala que o Rafa, que o Edenilson acusou, e o Rafa pegou e falou que falou uma outra palavra em português, né? Em português de Portugal, melhor dizendo, né? E aí o Edenilson entendeu isso. Enfim, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer aí. É como eu falo pra vocês, né, gente? Não vai lá no Instagram do cara, acusar ele disso e aquilo. Mano, espera pra ver o que vai acontecer, espera as apurações, né? Se de fato ele cometeu, ele tem que pagar por isso, a justiça tem que estar aí, né? E é pra todos, né? Então vamos aguardar e ver o que vai acontecer em relação a isso. Mas, se tratando do jogo, né? Empate importante agora é focar contra o Boca Juniors lá na Bombonera, que eu acredito na vitória. E o meu top 3 para essa partida, né? Lembrando que não foi, nossa, que partidaça do Corinthians, mas o Jô, pela importância do gol, é o primeiro. Em segundo colocado eu coloco o Raul e em terceiro o Mantuan, porque no segundo tempo o Mantuan começou a jogar bola, meus amigos. Então deixa aqui o seu top 3 e também o que você achou dessa partida, beleza? E se você não é inscrito no canal, se inscreva que me ajuda demais, beleza? É nóis, respeita as minas e vai Corinthians!